E esse ponto aqui é interessante. Esse ponto aqui é fantástico. Bartimeu jogou fora a capa. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Primeiro ele deu um salto, ele não teve dúvida, ele não foi devagarinho, será se eu vou, será se eu não vou, será se eu vou, será se eu não vou, me segura porque eu vou, me segura porque eu vou, entendeu? Ele não, sabe, ele deu um salto, ele não teve dúvida, não? Mas olha a questão aqui, ele lançou fora a capa, e aqui quando ele diz que lançou fora a capa, eu preciso explicar o significado disso aqui. Em Israel naquela época, eu imagino que né? Imagino não, tenho certeza. Gente desonesta sempre houve. Parece que agora está um pouquinho pior, mas sempre houve gente desonesta. E muito provavelmente por causa da desonestidade, é lógico, né? Em Israel havia um costume na época, né? De que uma pessoa que era considerada mendigo mesmo, que precisava de ajuda, ela recebia uma capa. Com aquela capa, ela estava autorizada a pedir esmola. Entendeu? Seria mais ou menos o seguinte. Os irmãos que recebem Bolsa Família não entendam mal, não estou querendo botar no mesmo nível, mas seria mais ou menos. Você está lá, você recebe Bolsa Família, você comprovou que as condições suas não são muito boas e tal, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos para criar, então você recebe um documento lá, né? Ou agora é o cartãozinho, né? Vai lá para receber a Bolsa Família. Então, e recebe o cartãozinho. Não é assim, cada um, quem quiser Bolsa Família vai pegar lá no banco. Não é assim, tem que passar na triagem lá, tem que ter o cartãozinho. Então lá era assim. Então acho que para que pessoas não recebessem sem precisar, talvez tinha esse controle. Então, se fosse comprovado mesmo que a pessoa não tinha a mínima condição, então ela receberia esta capa, e esta capa então autorizaria ela a pedir esmola. Porque não é todo mundo que pedia esmola, era errado pedir esmola, né? Quebrava as leis pedir esmola, mas quando essa pessoa recebia essa capa, então ela estava autorizada a pedir esmola, tá certo? Então é mais ou menos como se fosse um documento que autorizasse a pedir esmola essa capa. E o interessante, quando Jesus chamou, ele jogou fora a capa, Jesus chamou e falou, não vou precisar mais pedir esmola. Olha que coisa interessante. E aqui eu não posso me esquecer de um fato que aconteceu na minha vida. Uns 20 anos atrás já. Eu estava numa igreja, ministrando, uma igreja igual a essa assim, só que estava lotado. Devia ter umas 150 pessoas. E no meio da pregação, né, veio uma pessoa na frente. Mas, o que você quer? Queria uma oração. Bom, eu não fiquei muito feliz, porque o que acontece? Ele podia ter esperado o final do culto, né? Ou antes do culto, na hora do louvor. Mas no meio da pregação, vou parar para fazer uma oração para ele, eu esqueço que eu ia pregar aqui, a palavra fica difícil, né? Fica complicado. Eu não fiquei nem um pouco feliz. Mas lógico, não fui mal educado com ele, não fui grosso com ele. Mas eu tentei fazer ele voltar para orar depois, mas ele insistiu, e aí eu falei, não. Vou brigar com o rapaz aqui agora, né? Falei, tá bom, então, vamos fazer uma oração. Mas eu confesso que eu fiz a oração meio desanimado, porque, no meio da coisa, né? E não era tão, não significa que hoje eu sou, mas era menos maduro do que hoje, né? Então, né? Por dentro eu fiquei bem chateadão. Eu sei que eu fiz a oração meio assim, meio de qualquer jeito. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, vamos orar aqui, vamos ficar de pé aqui, vamos estender as mãos para o rapaz aqui. E nem orei direito. Falei assim, quer saber de uma coisa? Olha, no domingo que vem, aí ele falou, ele era gago, sabe? Aí a oração que ele pediu foi o seguinte, ele falou, eu estou com um tumor na cabeça, vou operar sexta-feira. E queria que você fizesse uma oração. Mas eu falei, não foi em tom profético, eu falei em tom meio de desânimo mesmo, eu estava meio aborrecido de ter vindo fazer a oração. Eu falei, quer saber de uma coisa? No domingo que vem, sexta-feira você vai lá, o médico vai falar que você não vai precisar fazer cirurgia, coisa nenhuma, e domingo que você vem aqui dar o testemunho. Não. Eu falei no impulso assim, meio que eu não gostei muito daquela situação, né?
O que aconteceu? Quando foi no domingo, ele veio dar o testemunho que o médico falou que não tinha mais tumor, veio sem gagueira e sem tumor. No domingo veio dar o testemunho. Mas o fato mais interessante foi que me fez lembrar desse cara aqui, o mendigo lançou fora a capa. O fato mais interessante foi o seguinte, que na sexta-feira, quando ele foi para ir no hospital, a igreja era Ubatuba, mas ele foi no hospital em Caraguá. Quando ele saiu de casa para ir para o hospital em Caraguá, para fazer a cirurgia, ele não ia levando a bolsa da roupa. E aí a mulher chamou ele. Chamou: meu bem, o senhor esqueceu, eu arrumei a roupa para você aqui. Você esqueceu de levar a bolsa. Ele falou: não vou precisar. Não, meu bem, você vai fazer a cirurgia, você precisa sim. Não vou precisar. E não levou. Por isso que eu me lembrei. Por isso que eu me lembrei desse fato. Entendeu? O cara falou que não ia precisar levar a roupa. A mulher arrumou a roupa para ele levar e ele falou que não precisava. Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que você tem que ter fé para isso. Em toda e qualquer situação, você extrapolar assim. Mas em alguns momentos que você vê que você não tem muita saída, Deus geralmente vai gerar essa fé. E se você der o passo, Deus vai, né? Vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar, né? Então é o que aconteceu com ele aqui. Precisa de fé. A vida cristã sem fé não tem vitória, irmãos.